Sabe aquele ciclo exaustivo de ficar pensando demais, de se sentir mal com cada coisinha que os outros fazem ou dizem? Quebrar esse ciclo é uma verdadeira libertação. O dia em que a gente finalmente para de levar tudo pro lado pessoal. Esse é o dia em que a gente respira com alívio. De verdade. Vamos juntos entender como chegar nesse lugar de mais paz. Quem nunca passou por isso, né? A gente manda uma mensagem e a resposta vem seca, curta, ou então alguém fala com a gente com um tom de voz um pouco mais frio, mais distante, e pronto, naquele exato momento, um turbilhão de pensamentos negativos começa a se formar na nossa cabeça. É quase instantâneo. A primeira reação é quase sempre a mesma. O que foi que eu fiz de errado? A nossa mente vira uma detetive, procurando desesperadamente por uma falha, uma culpa para assumir, mesmo quando não tem absolutamente nada ali. E para preencher esse vácuo, essa falta de informação, a mente faz o que ela sabe fazer de melhor. Ela cria uma história, de repente, um simples silêncio, uma resposta monossilábica vira uma prova irrefutável de que fomos rejeitados, de que não somos importantes o suficiente, de que fizemos algo terrível. O resultado disso tudo? Um peso emocional enorme, um cansaço que se repete ciclo após ciclo e que muitas vezes a gente nem percebe de onde vem. Mas a grande virada de chave é se perguntar: e se a maior parte disso tudo, na verdade, nunca fosse sobre a gente? É exatamente aqui que a gente cai na primeira grande armadilha, a do pensamento excessivo. É esse hábito de se sentir pessoalmente ferido por coisas que, na grande maioria das vezes, não tem nada, absolutamente nada a ver com a gente. E tem uma frase que resume isso perfeitamente: a maioria das pessoas se sente magoada por coisas que nunca foram realmente sobre elas. A verdade é que está todo mundo vivendo o seu próprio filme, imerso nos seus próprios problemas, nos seus estresses, nos seus dramas pessoais. Muitas vezes a gente só cruzou o caminho na hora errada, no momento errado. Isso nos leva direto para a raiz do problema: as histórias falsas. A nossa mente tem essa necessidade quase compulsiva de preencher lacunas, de dar um sentido para as coisas, mesmo com pouquíssima informação. E é aí que a confusão realmente começa. Uma história falsa é exatamente isso. Uma narrativa que a nossa mente inventa. Ela não se baseia no que está acontecendo de fato agora, no presente. Ela se baseia em medos antigos, em experiências passadas, em inseguranças que a gente carrega. É por isso que um comentário qualquer, um olhar de lado, pode ganhar um peso emocional gigantesco e desproporcional. E o processo é absurdamente rápido. Acontece em 3 passos. Primeiro vem o gatilho, um tom de voz frio, uma mensagem não respondida. Segundo, a mente preenche o vazio com medo, já imaginando o pior cenário possível. Ela não considera que a pessoa pode estar ocupada, doente ou simplesmente cansada. Não, ela vai direto para a conclusão de que é algo pessoal contra nós. E terceiro, a emoção vem com tudo: tristeza, raiva, ansiedade, tudo isso por causa de uma história que foi criada em segundos na nossa cabeça. Mas aqui está a chave para desmontar essa armadilha toda. Uma simples mudança de pergunta. Em vez de concluir de cara: não se importam comigo ou fiz alguma coisa errada. A pergunta poderosa a se fazer é: o que mais isso poderia significar? Talvez a pessoa esteja só cansada do trabalho, talvez ela esteja com dor de cabeça, talvez ela tenha recebido uma notícia ruim que não tem nada a ver com você. Essa pequena mudança já treina a mente a buscar outras possibilidades, em vez de pular direto para a pior conclusão possível. Certo, agora que a gente entendeu o problema, vamos para a parte prática, para o que realmente interessa. A boa notícia é que existem ferramentas bem eficazes para quebrar esse ciclo e proteger a nossa paz. Vamos conhecer 3 delas. São 3 abordagens simples, mas que, sério, têm um poder enorme de transformar o jeito como a gente reage às situações. Elas nos ajudam a parar de carregar pesos que simplesmente não são nossos. A primeira ferramenta é reconhecer a história que a mente está contando. É dar um passo atrás e perceber: espera aí, isso que eu estou pensando é uma história, não é um fato. A segunda é desapegar gentilmente do que não é nosso. E a terceira é questionar
o gatilho. Ou seja, entender por que certas coisas nos atingem com tanta força enquanto outras passam batido. Dando um zoom aqui na segunda ferramenta, é fundamental a gente entender a linha que separa o que é nossa responsabilidade e o que é do outro. Nossas palavras, nossas ações, nosso esforço, nossas intenções, isso é nosso. A gente tem controle sobre isso. Agora, o estresse do outro, a história de vida do outro, o humor do outro, a forma como ele reage, isso não é nosso, isso pertence a ele. Entender e respeitar essa divisão é libertador. É como tirar uma mochila de pedras das costas que a gente nem sabia que estava carregando. E isso já nos conecta diretamente com a terceira ferramenta, que é um convite poderoso para a gente olhar para dentro. Quando alguma palavra ou atitude nos atinge em cheio, a pergunta mais importante não é por que essa pessoa falou isso para mim? A pergunta de ouro é por que isso me tocou tanto? A resposta geralmente aponta para alguma ferida antiga nossa, alguma insegurança que já mora ali. Quando algo de fora ecoa uma dor de dentro, o barulho é muito maior. Olhar para dentro, em vez de focar no comportamento do outro, é o verdadeiro começo da cura e do fortalecimento. E qual o resultado final de usar essas ferramentas? É algo muito profundo. É a gente conseguir finalmente separar a nossa identidade do julgamento dos outros. É sobre construir uma base interna de autoestima, de autoconhecimento tão forte que a opinião passageira de alguém não consiga nos abalar. Pensa comigo, um julgamento rápido é só um instantâneo. Uma foto, ele pega um ângulo só, um momento específico, ele não mostra as nossas lutas, as nossas vitórias, as nossas intenções. Um julgamento não conta nem de perto a história completa e complexa de quem uma pessoa realmente é. Existe uma diferença gritante entre a nossa verdade interna e a percepção externa de alguém. A nossa verdade interna é construída ao longo do tempo, com base nos nossos valores, no nosso caráter, no nosso esforço diário. Já a percepção externa é passageira, é aquele snapshot moldado pelo humor, pelas suposições e pela própria bagagem da outra pessoa. É na nossa verdade interna que a gente encontra estabilidade de verdade, um chão firme para pisar. E a conclusão crucial é esta: a sua identidade não está sujeita à votação pública. Você não pode entregar o poder de te definir para alguém que só conhece um pedacinho da sua história, um frame do seu filme. É uma escolha consciente se firmar em quem você sabe que é, independentemente do que os outros possam pensar num determinado momento. No final das contas, tudo se resume a uma escolha paz ou análise sem fim. Porque passar horas, às vezes dias, tentando decifrar o comportamento de outra pessoa, tentando entender por que ela te olhou de tal jeito ou falou com tal tom, tem um custo emocional e de energia que é simplesmente enorme. O custo é bem real, a nossa energia vital, vai lá para baixo. O nosso nível de paz interior despenca. E a clareza mental para resolver os nossos próprios problemas desaparece. A conclusão é inevitável: ficar analisando excessivamente os outros simplesmente não vale a pena. E essa talvez seja a mensagem central de toda essa nossa conversa. A sua paz importa mais do que o humor de qualquer outra pessoa. Priorizar o seu bem-estar emocional não é egoísmo, de forma alguma. É uma necessidade básica para ter uma vida saudável e equilibrada. É autocuidado. Isso tudo nos deixa com uma pergunta final para reflexão. Diante da escolha entre ficar analisando o comportamento dos outros e proteger o nosso próprio bem-estar, a nossa própria paz, o que cada um de nós vai escolher proteger? A resposta para essa pergunta tem o poder de mudar tudo. Obrigado por me acompanhar nessa reflexão. Se esse vídeo te ajudou de alguma forma, considere se inscrever no canal para mais conteúdos como este. Até a próxima!